O Ministério do Dynamis. A partir de hoje, todo domingo, nós estaremos lançando uma série de 24 vídeos sobre o Dynamis. É como se fosse um curso. Mas é um curso não de formação de terapeuta holístico. Você vai aprender o que realmente significa o Dynamis e o poder que tem esta terapia. O Ministério do Dynamis. Dynamis simplesmente é a palavra milagre no Novo Testamento. Uma das palavras mais importantes e místicas do Novo Testamento grego é a palavra milagre, lógico. Quem não quer milagre? Mas é interessante que Paulo fala como o quarto ministério, o ministério do Dynamis. Veja bem, é desafiador. É por isso que a partir de hoje nós estamos lançando estarei lançando 24 vídeos sobre o Dynamis, um estudo profundo do Dynamis, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento da Septuaginta. Você sabe que a Septuaginta é o Velho Testamento hebraico que foi traduzido no grego 300 anos antes de Jesus. E lá também consta uma série de textos do Dynamis. E nós estaremos enviando um material mais aprofundado para cada vídeo àquelas pessoas que queiram participar deste curso. Eu já disse, não é bem um curso, é um processo de 24 módulos. Você vai aprender realmente. Se você quiser participar, você deve enviar para o Pix e-mail anpc2018@gmail.com o valor de R$100 e enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632. Cada vídeo, na realidade, já é um estudo. Só que esse estudo será escrito, inclusive, com as palavras-chave do hebraico, mantras e frases específicas para poder você produzir o Dynamis. É por isso que seria bom você prestar atenção nesse primeiro vídeo. Eu já disse que uma das palavras mais significativas e mais misteriosa e mística, podemos chamar assim, é o milagre, porque o milagre é um misticismo, é uma coisa fora do comum. E é interessante que a palavra milagre não existe no Novo Testamento grego. A palavra milagre no Novo Testamento grego, em todas as partes que aparece, desde Mateus até Apocalipse, é a palavra Dynamis. E nós vamos entender que Dynamis não é mais do que a palavra poder, energia. E é interessante que você pode mexer com o Dynamis, você pode usar o Dynamis, você pode manipular o Dynamis. No Novo Testamento grego, a palavra milagre é Dynamis, já disse, e ocorre 120 vezes em Mateus, Marcos e Lucas. É lógico que ocorre também nas cartas de Paulo até no Apocalipse. Eu estou falando só de Mateus, Marcos e Lucas. Ocorre 120 vezes a palavra Dynamis, que foi traduzido por milagre. E sempre é Dynamis. A pergunta seria, por que traduziram por milagre? E não por uma outra coisa? Em João, no Evangelho de João, não aparece a palavra Dynamis, não aparece, mas aparece a palavra milagre. Só que a palavra milagre que aparece é a palavra semeion, que significa sinal, e ocorre 77 vezes. A pergunta seria, por que aparece em Mateus, Marcos e Lucas a palavra Dynamis, significando
traduzido por milagre, e porque em João não aparece dinamis e aparece semeion por 77 vezes e foi traduzido por milagre. O João é um evangelho diferente. João, tudo indica que era essênio. Os escritos de João eram e são verdadeiros códigos. O evangelho de João é o mais místico, poderíamos dizer, o mais secreto. Lá existem segredos impressionantes. E João, podemos dizer que era um alquimista, e vamos definir essa palavra alquimia, porque algumas pessoas, quando a gente fala de alquimia, já começa a torcer o nariz. No sentido que eu falo, é no sentido de transmutação de coisas, não de chumbo em ouro, mas situações, curas e muitas outras coisas que nós vamos explicar agora. Por isso até era o mais querido do mestre. A palavra dinamis não tem significado igual a semeion, porque dinamis é poder e energia e poder, força, e já semeion é apenas sinal. É um sinal magnífico mostrado para demonstrar alguma coisa. A palavra dinamis é energia. No grego, significa um motor que produz energia. Tá? Um motor que produz energia. Os gregos falam que temos dentro de nós esse dinamis. A força, a potência, o carisma. E ao traduzir por milagre, os primeiros tradutores não podiam imaginar isso. E eu tenho uma resposta minha. Esses tradutores, naturalmente foram traduzidos na época quase do Renascimento, eram lacaios de um sistema religioso oligárquico, da estrutura eclesiástica. Não poderiam dizer que você tem dinamis dentro de você, que você pode fazer milagre. Não. Em hipótese nenhuma. E é interessante que nós vamos ver onde Paulo diz que existe o ministério do milagre, o ministério do dinamis, é o quarto ministério, que ninguém faz e ninguém pratica. A palavra semeion é sinal. Refere-se a algo portentoso que sinalizava a ação direta de Deus, feita através do seu servo. Então, nós podemos concluir que sinal, o semeion, eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer, só aqueles específicos ligados a Deus que possam fazer obras portentosas. Já dinamis é diferente, porque o próprio Messias distribuiu dinamis para os seus discípulos e para todos aqueles que acreditam nele. Semeion não, dinamis sim. Vamos ver então o significado em Platão, Aristóteles e outros grandes mestres da Grécia Antiga. A palavra milagre, dinamis, no conceito grego clássico. Aristóteles, Platão e outros. Eu estou usando o grande dicionário Bailey, que é o maior dicionário grego-francês, onde inclusive não só aparece o significado mais profundo da palavra grega, como também a significação para os grandes mestres, para os grandes filósofos. E vamos ver então o que Platão, Aristóteles diziam que era dinamis. Dinamis é o poder, a faculdade de poder, a energia. A palavra dinamis no dicionário Bailey, nós vamos ver. Platão, por exemplo, que dinamis é tanto quanto possível, que tudo é possível. Para Platão, dinamis significa que tudo é possível. É interessante que esse tudo é possível é uma das frases que Jesus usou e é uma das frases que os mestres da física quântica também usam. Nós vamos falar aqui da física quântica, porque tudo tem uma relação impressionante. Nós estamos na era messiânica e tudo está ligado. Esquine, um dos grandes mestres da Grécia, um dos grandes oradores,
Ele diz que é poder, é força, força psíquica, força do caráter, força da palavra. Aristóteles diz que dinamis é o poder do discurso, o poder das coisas. Xenófane diz que dinamis é força militar, é a força das tropas. E Eurípides diz que dinamis é o poder dos deuses, é ser poderoso. Então nós estamos vendo que esse significado está no grego e foi traduzido por milagre. Muito bem. A física quântica desmitificou a palavra milagre. Nós podemos ver isso, aproximando o significado ao dinamis. A física quântica fala que tudo é possível. Você pode estudar física quântica, que os físicos quânticos falam que tudo é possível. No próximo, vou citar alguns físicos quânticos que falam isso. Precisamos entender, então, a física quântica, elementos que nós vamos estudar nos nossos estudos aos domingos, ao longo desses 24 vídeos. O próprio Messias chegou a afirmar, em Marcos capítulo 9, versículo 23, ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Não falemos do dinamis. A física quântica já descobriu que somos co-criadores da matéria. Nós podemos sim, tudo é possível ao que crê. E surpreendentemente o Messias Nazareno, lá em João capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, é possível sim você usar o dinamis. Algumas pessoas não suportam que fale da Bíblia, torcem o nariz. Eu fico até com pena dessas pessoas, porque veja bem, esquece que Freud não se afastou da Bíblia. Freud escreveu sobre Moisés, o libertador hebreu. Ele escreveu todo um livro, ele pesquisou profundamente. Lacan, quando tirou do texto hebraico o conceito em nome do Pai, e ele disse que está na figura da palavra Yahvé, o tetragrama sagrado. Palavras do próprio Lacan, o segundo nome de Deus no Bereshit da Torá. Jung tira o conceito do Pai e a questão do futuro da própria Bíblia e chegou a informar que o melhor livro de psicologia é a Bíblia. Logo, eu estou à vontade. Sou psicanalista, sou filósofo, sou pesquisador da língua hebraica e a língua grega. Então, eu posso falar e eu posso dizer. Eu vou apresentar dois elementos, duas passagens que falam sobre isso. A parábola dos talentos, contado pelo Messias. Quando ele conta a parábola em que foi distribuídos os talentos conforme o dinamis de cada um. Olha só. Se é conforme o dinamis de cada um, é porque você já tem o dinamis em você. É uma questão de desenvolver, de trazer à baila esse dinamis que você tem. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Pasmem, Senhor, essa palavra capacidade não é outra palavra senão a palavra dinamis, ou seja, deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme o seu dinamis, e ausentou-se logo para longe. Ou seja, você tem dinamis, queira ou não. Você pode ter 1 ou 2 ou 3, você pode desenvolver, pode usar o seu dinamis. Este curso que nós estamos propondo já diz que é um processo de 24 vídeos, onde você vai aprender a usar.
Só que além do vídeo, nós temos um material, eu tenho que enviar para você um material escrito, em que está em algumas palavras em grego, mas transliterada logicamente, outras palavras em hebraico, para que você aprenda e entenda e saiba usar e saiba desenvolver o seu Dynamis. Eu já disse como você vai contribuir e como você vai obter esse material. Outra passagem que eu quero citar é quando o Messias envia seus apóstolos pelo mundo revestido de Dynamis. Em Lucas 24, capítulo 29, diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa palavra poder, senhores, é Dynamis. Então todos podemos ter esse poder. Além do poder, do Dynamis que você já tem, você pode receber mais poder do alto. Eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a algo concreto que você pode fazer. E a pergunta seria: para que serve esse Dynamis? Ah, meu amigo, serve para cura, para fazer mudança, para criar o futuro, para energização, para você energizar as pessoas, para superação, para cura à distância, para solução, mudança do futuro, acessar o mundo espiritual, até falar com os mestres do mundo da alquimia. Paulo fala do ministério do quarto dom, o Dynamis, está aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E aún pôs Deus na igreja como fazedores de milagre. Os versículos anteriores diz que bispos, pastores, etc, etc, etc. E depois foi citando os dons. E o quarto depois, fazedores de milagre. Esse fazedores de milagre é peita dynamis. Dynamis significa poder, capacidade e força. Ou seja, é um ministério, é um trabalho, é algo que você pode fazer, pode ter e pode exercer. Essa é a sua missão. E nos tempos em que nós vivemos, no mundo em que parece que está tudo de cabeça para baixo, mais do que nunca você precisa exercer o seu Dynamis. Você precisa atender, você precisa cuidar das pessoas. Muito bem, nós temos atendimento, cursos, assessoria, treinamento. Fale conosco pelo 6198-340-6632. Eu já disse, aquelas pessoas que querem participar deste trabalho, deste curso, deste processo, a partir de hoje, não do domingo passado, a partir de hoje, esse é o primeiro módulo. Você pode contribuir, pode enviar o Pix e-mail a npc2018@gmail.com. O valor é R$100. Eu não coloquei aqui por uma questão de ética, mas você pode contribuir se quiser. Se não, você fica com esses vídeos que são gratuitos. Não há problema. E você envia o comprovante pelo zap 6198-340-6632. O poder do Dynamis começa agora. São 24 módulos.